boa noite para você. Hoje é domingo, 31 de agosto, e vai ser destaque no Revista do Domingo. Vítima do tarifaço de Donald Trump. Café brasileiro quer minimizar prejuízo. Presidente Lula recebe presidente nigeriano Bola Tinubu em Brasília nesta segunda-feira e firmam acordo. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordena vigilância permanente de Jair Bolsonaro por riscos de fuga. Congresso aprova lei para aumentar proteção de crianças na internet, após escândalos de exploração infantil. Após ameaças de Donald Trump, União Europeia defende direito soberano de regulamentar tecnologia. Apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebe alta de hospital em São Paulo após 3 meses de internação. Polícia Federal e Receita Federal fazem mega operação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado nesta quinta-feira. Lula classifica como irresponsável suspensão do visto de ministro Ricardo Lewandowski pelos Estados Unidos. E o apresentador Carlos Eduardo deu uma entrevista exclusiva para a gente. Ele é o mais novo contratado da TV Mundial e prepara novidades. O Revista do Domingo já está no ar. E a gente já começa o Revista de hoje, seu panorama da semana, falando que os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Nigéria, Bola Tinubu, se encontraram nesta segunda-feira em Brasília. Novos acordos em áreas estratégicas foram anunciados. Lula afirmou que acredita na sinergia entre os dois maiores países de população negra do mundo. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, foi recebido nesta segunda-feira em Brasília pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas. Os dois países reafirmaram a vontade de ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. De acordo com Lula, a visita de Tinubu simboliza um marco para a retomada da cooperação entre os dois países. O petista afirmou que o intercâmbio diminuiu drasticamente, de 10 bilhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais em 2014, para 11 milhões de reais em 2024. O presidente brasileiro ressaltou que nos últimos meses foram firmados acordos em áreas como defesa, agricultura, pecuária, segurança, produção audiovisual, comércio, turismo e energia. Lula frisou que nesse momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam a aposta no livre comércio e na integração produtiva. São muitas as possibilidades de sinergias entre os dois maiores países de população negra do mundo. O Supremo Tribunal Federal determinou vigilância policial permanente sobre Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. A medida reforça a preocupação com o risco de fuga, às vésperas do julgamento em que o ex-presidente pode ser condenado por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta terça-feira o monitoramento policial em tempo integral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o início do mês. Em um documento judicial obtido pela AFP, o magistrado afirmou que existe a possibilidade de risco de fuga do militar da reserva, especialmente diante da proximidade do veredito no STF, previsto entre 2 e 12 de setembro, do julgamento em que é acusado de tentativa de golpe de Estado. A medida atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que na véspera havia solicitado maior vigilância policial sobre o líder de extrema-direita. Na semana passada, a Polícia Federal afirmou ter encontrado um rascunho de pedido de asilo político argentino no celular de Bolsonaro, documento que reforça as suspeitas de tentativa de fuga e embasou um pedido de indiciamento do ex-presidente por tentativa de obstruir o processo judicial contra ele. A defesa do antigo capitão do Exército acusou a PF de tentar desmoralizá-lo. O ex-presidente é acusado de liderar uma organização criminosa que conspirou para impedir a posse do presidente Lula após a vitória nas eleições de 2022. Se considerado culpado, Bolsonaro, que se declara inocente e afirma ser vítima de uma perseguição, pode enfrentar até 40 anos de prisão. O Senado aprovou nesta quarta-feira uma lei que amplia as responsabilidades das redes sociais na proteção de menores. A proposta, que surgiu após escândalos de exploração infantil,
Segue agora para a sanção do presidente Lula. Uma semana após receber sinal verde na Câmara dos Deputados, senadores aprovaram nesta quarta-feira uma lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger menores nas redes sociais. O projeto entrou em pauta após um escândalo envolvendo o influenciador Ítalo Santos, acusado de suposta exploração sexual infantil. O documento agora vai passar pelas mãos do presidente Lula e entrará em vigor 1 ano após a sua promulgação. Embora haja consenso político sobre a proteção infantil, a regulamentação das redes sociais é um tema particularmente delicado. O governo defende maiores controles sobre as Big Techs, enquanto a oposição de direita, apoiada pelos Estados Unidos, denuncia tentativas de censurar as plataformas. O novo texto obriga as plataformas a comunicar às autoridades os conteúdos de aparente exploração e abuso sexual. Também deverão vincular as contas de crianças e adolescentes às de seus pais, que poderão controlar com quem seus filhos se comunicam e por quanto tempo utilizam as plataformas. O descumprimento dessas disposições será punido com multas que podem chegar até 50 milhões de reais, suspensões e até mesmo a proibição. Mudando de assunto agora, porque diante das duríssimas tarifas impostas pelos Estados Unidos, o Brasil, o maior produtor e exportador de café do mundo, espera que a dependência americana de seus grãos lhe renda uma isenção, mas também espera atrair novos mercados. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de café, que, assim como a carne, está sujeito a um imposto de 50% desde 6 de agosto, por decisão do presidente Donald Trump. Outros produtos, como o suco de laranja e as aeronaves, foram isentos desta medida tomada como represália pelo julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por suposta tentativa de golpe de Estado. A expectativa do setor é que o café também entre na lista de exceções em algum momento. Os americanos são os maiores consumidores de café do mundo e a produção local é insignificante em comparação com a demanda. Cerca de 1/3 do produto importado pelos Estados Unidos vem do Brasil. Segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, mais de 16% das exportações de café brasileiro tiveram o mercado americano como destino no ano passado, com um volume de 8.100.000 sacas de 60 quilos. Em um e-mail enviado à agência France Press, Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, afirma que os Estados Unidos terão dificuldade para encontrar novos fornecedores em um volume tão grande. Por isso, o Brasil ainda não desistiu de tentar negociar. Por outro lado, o país tenta encontrar novos mercados. A Apex Brasil lançou um programa de diversificação de mercados para ajudar as empresas brasileiras, identificando especialmente a Alemanha, Itália, Japão e China como mercados potenciais para o café verde brasileiro. Como um sinal, a China, grande rival dos Estados Unidos, anunciou no início de agosto que abriria seu mercado a cerca de 200 empresas exportadoras do queridíssimo café brasileiro. Os preços mundiais do café dispararam no início do ano devido à significativa redução de oferta, causada, entre outras coisas, por uma histórica seca no Brasil no ano passado. Era esperada uma tendência de baixa dos preços, mas a imposição das tarifas mudou o cenário. Márcio Cândido Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, prevê um forte aumento a curto prazo e afirma que os primeiros a pagar essa conta serão os consumidores americanos. A seguir, no Revista do Domingo, Lula classifica como irresponsável suspensão do visto de ministro Ricardo Lewandowski pelos Estados Unidos. E também, após ameaças de Donald Trump, União Europeia defende direito soberano de regulamentar tecnologia. O intervalo é rápido, voltamos já. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã.
Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Estamos de volta com a Revista do Domingo. E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e classificou a decisão como irresponsável e vergonhosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Lula classificou a decisão como irresponsável e expressou solidariedade. A declaração do presidente ocorreu durante uma reunião ministerial transmitida ao vivo em Brasília. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis. O governo de Donald Trump impôs recentemente tarifas punitivas ao Brasil. Washington decretou sanções financeiras e a revogação de vistos de autoridades em resposta ao julgamento de seu aliado Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. A suspensão de vistos atingiu diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que preside o julgamento. A Casa Branca também aplicou contra ele a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar financeiramente supostos violadores de direitos humanos em todo o mundo. No final de julho, Washington ainda bloqueou todos os bens e ativos de Moraes nos Estados Unidos e revogou os vistos de outros ministros do STF. No início de agosto, Trump impôs tarifas punitivas de 50% sobre muitos produtos brasileiros, sob o argumento de que há uma caça às bruxas contra Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar preventiva e a decisão do seu julgamento deve ser proferida a partir de 2 de setembro. Ele pode pegar cerca de 40 anos de prisão. A União Europeia afirmou que seu direito soberano de regulamentar a tecnologia é inegociável. A reação aconteceu um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor novas tarifas sobre os países que discriminam as empresas tecnológicas americanas. A União Europeia afirmou nesta terça-feira que tem o direito soberano de regulamentar tecnologia. Esta foi uma resposta às ameaças de Donald Trump de impor novas tarifas sobre os países que, segundo ele, discriminam as empresas tecnológicas americanas. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos atacou os países ou organizações que regulamentam o setor tecnológico. O republicano afirmou na plataforma Truth Social que os impostos e a legislação sobre serviços digitais, assim como as regulações sobre mercados digitais, estão projetados para discriminar ou prejudicar a tecnologia americana. Embora não a tenha mencionado diretamente, a União Europeia dispõe de um potente arsenal jurídico na área da tecnologia. O Regulamento de Mercados Digitais e o Regulamento de Serviços Digitais tratam da concorrência e da moderação de conteúdo. A Comissão Europeia refutou firmemente a acusação de que as empresas americanas sejam deliberadamente alvo de suas normas sobre tecnologia digital. A Polícia Federal e a Receita Federal lançaram nesta quinta-feira uma mega operação contra um vasto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado e o setor financeiro. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou em vários estados nesta quinta-feira 2 operações simultâneas. O objetivo é desmontar uma gigantesca rede de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que usava fintechs e cerca de 40 fundos de investimentos para ocultar ativos.
Segundo informações divulgadas pela imprensa, um dos alvos é o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país. Deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. O PCC criou um esquema que incluía toda a cadeia de combustíveis, que passa por importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final. O esquema teria movimentado 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024 em mais de 1.000 postos de gasolina em todo o Brasil. As forças de segurança cumprem 350 mandados de busca e apreensão entre pessoas físicas e jurídicas em 8 estados da federação, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta nesta quinta-feira do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após 3 meses de internação. A reportagem é de João Pedro Routinho. Uma boa notícia, o apresentador Fausto Silva, de 75 anos, o Faustão, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, após 3 meses de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico, ele estava clinicamente bem e com bom funcionamento dos órgãos transplantados, e seguirá o tratamento em casa com imunossupressores e acompanhamento regular. Ele estava internado desde 21 de maio por uma infecção bacteriana aguda com sepse. E ele passou por um retransplante de rim e fígado em agosto. Em fevereiro de 2024, havia recebido um novo rim, após um transplante de coração em agosto de 2023. Desde então, segue em reabilitação clínica nutricional. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, ele disse sobre o processo de recuperação, abre aspas, receber uma bênção dessas aumenta a responsabilidade. Agora, cuidar do corpo, fazer fisioterapia e pensar no legado, disse na ocasião. Com a alta do hospital, o apresentador se recupera em casa, sob cuidados médicos intensivos, mas com quadro considerável estado, estável e animador. Essas são as informações. João Pedro Coutinho retorna aos estúdios do Revista do Domingo. E o apresentador Carlos Eduardo, recém-contratado pela TV Mundial, concedeu uma entrevista exclusiva para o Revista do Domingo, contando tudo o que aconteceu para ele sair da TV Nacional, sua emissora anterior, que ele saiu em meio a confusões. Veja a matéria exclusiva. A nossa equipe de reportagem gravou entrevista com Carlos Eduardo, o mais novo contratado da TV Mundial. E nessa entrevista tem muita coisa polêmica, envolvendo a sua saída da emissora anterior e novos projetos aqui na TV Mundial. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já devem me conhecer, claro, vocês já devem me reconhecer só pelo fato de eu estar aqui neste vídeo. Meu nome é Carlos Eduardo, recém-contratado da TV Mundial e hoje estou aqui dando entrevista aqui na nossa querida emissora. Vamos começar a nossa entrevista que inclusive tem perguntas bem polêmicas, muito polêmicas mesmo. Se prepare para ver a partir de agora. Carlos, conta pra gente, por que você saiu da TV Nacional? O motivo já é bem óbvio, né? Por desentendimentos com o executivo de lá e com boa parte de alguns dos meus colegas. Na verdade, alguns deles. Outros eu não tive nenhum desentendimento. Eu tive desentendimento com o executivo de televisão, você já sabe quem, e com uns 2 colegas meus, ex-colegas meus, né? O motivo, não preciso dizer qual, mas você já sabe. Segunda pergunta, quais eram as pessoas que eu não suportava na TV Nacional? Essa é a pergunta. Rapaz, tinham pessoas bem insuportáveis. Eu não vou aqui falar o nome, não preciso dizer o nome, porque eu tenho respeito diferente deles, que não me respeitaram e não me acolheram. Principalmente agora que entrei na TV Mundial e ficaram chamando a emissora que eu estou de um nome bem ruim. Eu não vou dizer qual é o nome que eles deram, não. Mas foi um termo bem ruim, um termo que não se deve usar pra ninguém. As pessoas que eu não suportava são pessoas que vocês já conhecem, eu não preciso dizer quem. Mas é isso. E se estiver vendo, se você quiser falar mal de mim, pode falar. Eu estou um pouco me deixando, até porque eu não tenho medo de falar de vocês. Assim como vocês também não têm medo de ficar xingando a gente por trás. Porque pela frente vocês não falam o que vocês têm que falar. Agora por trás vocês falam, né? Porque isso aí é uma falsidade tamanha. E como era o convívio na emissora anterior? No início era tudo ótimo, tudo tranquilo. De dezembro pra cá, as coisas ficaram bem horrendas. Não é pra não dizer outro nome. Não ficou nada bom não, viu? O negócio ficou muito pesado. Muito pesado mesmo, gente. Pesado. Muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu que tinha autoridade de vice-dono, não podia mandar, porque tiravam a minha autoridade sempre que eu colocava ordens.
E sabe o que o dono fazia? Acabou e andou, ó. Quando eu fazia meus comunicados lá dentro, debochavam de mim. E a verdade é essa. Debochavam de mim. E eu não vou falar baixo não. Eu falo alto mesmo, porque aqui comigo o sistema é bruto. E é pra qualquer um, pai. Não tem essa parada aqui não. Não tem essa parada de dizer, tem que falar baixo. Falar baixo é uma banana, pra não dizer outro nome. Viu? A verdade é essa. Carlos, já que você é tão polêmico, que mensagem você manda para as pessoas que compõem a equipe da TVN? Algumas pessoas lá eu gosto muito, inclusive já trabalhei, são pessoas ótimas. Ao Cauã Vitor eu desejo boa sorte. Ao Gleito, que não está mais lá, mas que estava na TV Nacional antes de eu sair, até depois mesmo um pouco, desejo boa sorte. Ao Max também boa sorte. E é isso. Agora, para as pessoas que fizeram, desculpa a expressão, mas essa sacanagem comigo, me sacanearam, eu vou te dizer uma coisa: o mundo tem voltas, o mundo dá muitas voltas, viu? Não vou nem dizer que dá muitas voltas, o mundo não gira, ele capota. Então se você está fazendo isso agora, pode ser comigo, pode ser com qualquer um, falando que não presta, que é desgraçado, perdão a expressão, que é isso, que é aquilo, você pode ter certeza que você vai pagar muito caro pelo que você faz e pelo que você fala. Porque o que eu fiz aí não foi nem pouco, foi muito que eu fiz por vocês, mesmo que vocês não mereciam. Mas é isso. Boa sorte pra vocês também. Embora vocês não aproveitem a oportunidade que tem, mas boa sorte pra vocês, viu? Hoje, você se arrepende de ter saído da TV Nacional e ter entrado para a TV Mundial? Não, claro que não. Graças a Deus eu entrei por amor e vou fazer isso por amor. E você voltaria para a TVN e gostaria de recomeçar tudo o que já fez? Não voltar não. Não voltaria não, sabe por quê? Quando a gente sai e depois volta, nada será como foi no dia. Então não voltaria de jeito nenhum. Mesmo que eu estivesse passando por perrengues, mas eu ficaria na minha. Tá ligado? Desse jeito mesmo. E conta pra gente, só entre nós, o que você vem fazer na TV Mundial? O comando 190. É o que eu vim fazer. Jornalismo policial do jeito que o povo gosta. Aqui não é programa infantil. Como já diz um apresentador bem famoso da Bahia, que apresentava programas policiais, que era sucesso até hoje e apresenta. Aqui não é TV da Xuxa, não é Disneylândia. O sistema é bruto e é comando 190. Não é Bom Dia e Companhia nem Sábado Animado. E aqui também não é TV Globinho, vou logo avisando. A verdade é nua e crua. Se você quer ver flores, se você quer ver um mundo cheio de cor, fingindo que tá tudo bem, você vai pra outro canto. Ou vai pra outra lá. Mas aqui é a realidade nua e crua. Doa a quem doer, goste e quem não goste. Aqui a verdade entra sempre. Quem não gostou, sai. Quem gostou, fica. Quem gostou, continua. Quem não gostou, se pique e não volte mais não. Olha, você já falou demais, hein, Carlos? Mas é isso. Vem aí o Comando 90. Nos próximos dias, a gente vai estar divulgando a vinheta institucional. Obrigado a você de casa por ter acompanhado aqui a entrevista. Obrigado pela sua confiança. E eu tô chegando com tudo na sua telinha. A verdade é aqui. A verdade sempre é aqui. Não importa onde seja. Não importa. A verdade é aqui. Pode ter certeza. Porque se lá estão mostrando coisas, fingindo que é aquilo que é, aqui a gente mostra a outra. É a realidade nua e crua. E o sistema é bruto. Obrigado, meu povo. Um beijo e vamos pra cima. E ó, a equipe do Comando 90 tá chegando, viu, Zé Roquinho? Se prepare. Fui. E o Revista do Domingo de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens e esse programa, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial UFC, e seguir a página do 05 Notícias, @05 Notícias. Setembro tá aí batendo na porta, então tenha uma ótima semana e um setembro abençoado para você. Uma boa noite.